Oi, gente, eu quero fazer vídeos falando um pouco da minha jornada como professora de arte na rede estadual, né? Eu nunca quis ser professora, eu queria ser atriz. Como eu fazia curso técnico de contabilidade, eu não quis matar os meus pais do coração e mudar tanto de área, porque eu já trabalhava com contabilidade, tinha feito técnico de contabilidade, de repente queria fazer teatro, né? Falei, vou ser professora de arte. Então eu fiz uma faculdade que é de educação artística, mas eu só pensava na habilitação plena, que era em artes cênicas, né? E lá na faculdade, no primeiro dia, no dia do trote, eu conheci a Luciane Mansano. A Lu virou minha amiga, uma grande amiga, e a gente andava muito juntas. Ela tinha uma Vespa vermelha, a gente andava para cima e para baixo com aquela Vespa. A Lu me apresentou o mundo da recreação também, daí eu ganhava dinheiro fazendo recreação, né? A gente trabalhou no Clube do Banco do Brasil, a gente trabalhou nessa Associação Paulista de Medicina com recreação. Fizemos palhaço, trabalhamos como palhaça juntas. Ela era Lulica, eu era Gisloca, porque a gente sabia que a gente ia trocar os nomes ali na hora da festa, né? E quando eu saía para beber com a Lu, a gente ia num bar chamado Enios e pedia sempre um licor de cacau, ela ficava me contando sobre o trabalho dela. Ela já era professora e ela trabalhava com inclusão gente, o WhatsApp não tá parando de tocar, mas eu vou continuar esse vídeo. E aí a Lu, ela me falava com tanta paixão das aulas dela, das apresentações que ela dançava junto com os alunos, ou das histórias dos alunos de inclusão. Ela me falava tantas histórias de uma maneira tão apaixonada pela profissão que eu também fui me apaixonando pela profissão que era dela, que nem era minha, era dela. E a Lu conseguiu umas aulas no João de Barros, porque quem escolhia os professores era o diretor e ela já tinha experiência, né? E só que ia sobrar umas aulinhas à tarde. E daí o diretor, né, o professor Cerezani, lá no João de Barros Pinto, nós estávamos na faculdade ainda, ele falou, mas quem vai ficar com essas aulas da tarde? E daí ela falou assim, não, eu tenho uma amiga que pode ficar. Ele, mas ela tem experiência? Ela falou, não, mas eu ajudo ela. Eu oriento. Então a Lu deixava as atividades para mim no armário para poder dar à tarde as aulas, né? Era a CB, então eu dava aula para os alunos de primeiro, segundo ano e tinha uma turma de sétima série que eu fui professora de desenho geométrico, que na primeira aula eu já não consegui usar aqueles compassos na lousa, foi uma história. Só que eu criei vínculo com os alunos, né? E daí eu virei professora representante de sala, ia ter uma gincana, eu fui junto com eles na rua para pedir alimentos para a gincana, a gente criou um vínculo bem legal, né? Dessa turma, eu tenho contato só com a Lisandra, que deve estar indo aí nesse meu reencontro, né? No dia 5 de setembro aí de 2026, na minha festa de aposentadoria. E foi assim que eu entrei no magistério. A gente queria fazer as apresentações juntas, ela ensinava as músicas de manhã e eu ensinava a mesma música à tarde. Quando a gente ia juntar, não dava nada certo, porque eu tinha mudado todo o ritmo da música. Era outra coisa que eu tinha inventado, né? Teve uma greve lá, eu fui a única professora que não quis entrar em greve, fui a fura-greve. Depois eu acabei entrando na greve, e daí eu fui a única professora que não voltou da greve, porque eu achava que a greve era só por causa de salário. E eu gostava de dar aula, apesar do salário. Eu não tinha essa consciência política que a greve ia muito, muito além do salário, que não era pensando em mim a greve, que era pensando no estudante, né? E eu cometi erros que eu prefiro nem falar, mas eu cometi erros assim muito feios, né? Um aluno que não queria fazer atividade, eu obrigava a fazer, eu colocava a criança numa situação vexatória se não fizesse. Não vou expor aqui, mas eu tenho a alegria de saber que uma dessas crianças eu tive a oportunidade de pedir desculpa depois e que ela já confirmou que vai estar no dia 5 de setembro lá nesse reencontro aí. E aí, assim, ia ter uma outra greve, daí eu fui assistir uma peça da Denise Stoklos,
e eu estava incomodada, né, de não fazer greve novamente, de não estava afim de bancar aquela greve novamente, mas eu sabia que dar aula também não estava ajudando para o meu país, não estava sendo útil para aquelas crianças, e eu saí. Eu lembro que quando eu pedi para sair, o diretor ficou: não, mas você é muito boa, eles gostam tanto de você, né? Mas eu não me achava digna de dar aula, assim, sabe? E aí eu saí, me afastei, e foi essa experiência, foi na época da faculdade, assim, acho que eu dei aula 1 ano e meio, quase 2 anos, no João de Barros, e um tempinho também na Aristides Greve, que não foi legal que nem no João de Barros. Umas professoras: o que você vai fazer no Dia das Mães? Eu falei: vou ensinar uma música para eles, que não ia fazer lembrancinha, né? Eu já tinha esse conhecimento, que a aula de arte não era para ficar fazendo lembrancinha, ficar fazendo decoração. Eu queria ser atriz, né? Então eu já tinha essa consciência do que, por que eu queria fazer arte, né? Então quando eu fui ser professora, eu minimamente eu já sabia o que eu estava fazendo ali, né? Então eu não me deixei assim ter a arte usada para algo que era menor do que eu acreditava. É isso.